Pensando sobre a acessibilidade. Nesta aula vamos falar sobre acessibilidade, seu conceito, suas dimensões e sua importância. Acessibilidade é um termo que abrange diversas áreas do conhecimento. Antes de iniciarmos as abordagens conceituais e definições relativas à temática, vamos pensar em algumas situações. Uma pessoa com deficiência visual precisa consultar uma bula de medicamentos para tirar dúvidas sobre a posologia de um remédio. Uma mulher grávida com uma criança de colo ou um carrinho de bebê que precisa pegar um ônibus ou metrô no horário de maior movimento nos terminais. Ou ainda, um cadeirante que necessita de um serviço dentro de uma edificação cujo acesso é feito exclusivamente por escadas. Temos aí 3 exemplos bem diferentes, mas todos são casos que envolvem acessibilidade. Acessibilidade, conceitos gerais. Não encontramos na literatura um conceito universalmente aceito de acessibilidade. De forma geral, no entanto, encontramos elementos comuns nas definições. Vejamos uma conceituação de caráter legal para a acessibilidade. A definição que veremos a seguir é apresentada pela Lei da Acessibilidade de 2004. Decreto-Lei 5.296, de 2004. Artigo 8º, inciso 1º. Acessibilidade. Condição para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. O termo acessibilidade, como podemos notar, não faz referência apenas à possibilidade de locomoção, como muitos pensam. O termo envolve a questão de alcance, acesso, do uso com segurança, também de equipamentos, serviços e meios de comunicação. Assim, acessibilidade pode definir também um conjunto de características ou de recursos de que deve dispor um produto, um serviço ou um espaço para que todas as pessoas, e principalmente aquelas portadoras de deficiências, possam utilizá-los com segurança. Quando falamos de acessibilidade, portanto, temos um vasto campo de abrangência. Podemos apontar basicamente 4 dimensões, áreas de acessibilidade: mobilidade, uso ou manipulação, comunicação, compreensão. Essas 4 dimensões se relacionam e complementam, de forma a caracterizar a acessibilidade como um processo complexo, resultado da integração das mesmas. Um problema de acessibilidade, por exemplo, não pode ser superado atuando-se somente sobre uma dessas dimensões. Quando pensamos, por exemplo, em uma das situações levantadas no início da aula, a de um cadeirante que precisa de um serviço em um edifício de difícil acesso. Não existe aí apenas um problema de mobilidade. Para que a pessoa possa usufruir do serviço que necessita, será certamente necessário que compreenda o funcionamento desse serviço e que possa também se comunicar de maneira clara para que possa solicitá-lo. Como vemos, uma necessidade de acessibilidade não existe por si só. Ela deve ser compreendida dentro de um contexto. Por isso, é importante analisar cada uma das dimensões citadas, para se compreender e reconhecer uma necessidade de acessibilidade. Vamos conhecer um pouco de cada uma dessas áreas? Mobilidade. A mobilidade faz referência a ações que envolvam todo tipo de deslocamento de um indivíduo. Envolve tanto um trajeto como o alcance de um objeto. Uso. A dimensão de uso diz respeito à capacidade de utilização, da manipulação de um determinado objeto, produto ou espaço. Um objeto ou equipamento de uso eficiente pode ser utilizado por qualquer pessoa, independente de sua classe ou de possuir alguma deficiência ou limitação física. Comunicação.
A comunicação envolve os processos de troca de informações por meio dos diversos tipos de linguagem e através de diferentes meios físicos, relacionamento interpessoal ou meios físicos virtuais e eletrônicos. Temos como exemplo a fala, a linguagem de sinais, um texto escrito, símbolos e sinalizações. Compreensão. A compreensão está relacionada à dimensão de comunicação, uma vez que representa a capacidade de compreensão, de apreensão da mensagem ou significado emitido no ato comunicativo. É importante ressaltar que comunicação não é sinônimo de compreensão. Uma informação pode circular, mas se não é compreendida, então a comunicação não é completa. No que concerne ao aspecto da comunicação e da compreensão, um importante instrumento de promoção da acessibilidade para deficientes visuais foi criado, na verdade, há quase um século atrás. Trata-se do Código Braille. Vamos conhecer um pouco sobre ele? O alfabeto Braille foi criado por um professor, o francês Louis Braille, em 1825. Seus caracteres são definidos por pontos em relevo que o deficiente visual pode distinguir através do tato. A partir de 6 pontos, são feitas 63 combinações, que representam letras simples e acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos e até notas musicais. Um deficiente visual experiente consegue ler cerca de 200 palavras por minuto. Hoje em dia, além do Código Braille, pessoas portadoras de deficiência visual dispõem de livros sonoros e diversos recursos de informática. No entanto, é muito pouco provável que algum desses recursos substitua o Braille como sistema base da educação de cegos. O alfabeto em Braille permite a leitura de quadros em relevo e a leitura eficiente de livros técnicos. O Braille é também, ainda, o único meio de leitura disponível para os surdos cegos. Ao se analisar as dimensões de acessibilidade comentadas, que é a mobilidade, uso, comunicação e compreensão, de onde podemos reconhecer uma grande variedade de atividades, podemos compreender mais facilmente as necessidades de acessibilidade. A compreensão dessas dimensões é de fundamental importância para o planejamento de políticas sociais e a efetivação dos programas de acessibilidade. Existem no Brasil mais de 25 milhões de pessoas portadoras de deficiência. O valor representa cerca de 14,5% da população total. No entanto, em um universo de 26 milhões de trabalhadores formais ativos no Brasil, apenas 2,05% são pessoas com deficiência. Do total de pessoas portadoras de deficiência no Brasil, mais da metade se declara inativa. Por essa informação, percebe-se a importância de se refletir e de se planejar a acessibilidade. Como ignorar um contingente tão grande de nossa população? Como deixá-los à margem do processo produtivo? Para superar os desafios da pessoa com deficiência, é necessário exigir do poder público, de empregadores e da sociedade como um todo, condições adequadas de saúde, trabalho, educação e segurança para as pessoas. Ao falarmos de política, de programas sociais, entramos diretamente no campo da nossa disciplina, a Sociologia da Acessibilidade, que tem como um dos objetivos justamente superar a ideia de que a mera presença de um determinado recurso de acessibilidade asseguraria sua plena utilização pela população. Para ir além, para identificar e entender as razões que prejudicam ou beneficiam a utilização de determinados recursos de acesso, é preciso haver o uso de certos indicadores. Este é o tema sobre o qual falaremos a seguir. Indicadores de acessibilidade. A sociologia tem grande importância na questão da acessibilidade, no que se refere principalmente à busca por indicadores sociais, que tenham a função de medir a qualidade e eficácia das diversas ações políticas voltadas para a independência e autonomia de todas as pessoas. A
Aí está, na verdade, uma grande dificuldade da disciplina, que é conseguir os melhores meios para avaliação qualitativa de ações e investimentos em projetos sociais de acessibilidade, bem como os seus reflexos. Por isso, a importância da compreensão, da reflexão e aprofundamento dos conhecimentos acerca dessas experiências. Vejamos o que afirma o sociólogo Otmar Teskey a esse respeito. É necessário problematizar alternativas locais de superação para as pessoas com deficiência, experimentando novas metodologias de análise teórica sobre esses fenômenos, produzir indicadores locais de acessibilidade universal, desenvolver uma metodologia viável que possa ser utilizada para analisar os programas de acessibilidade universal já implementados. Como pudemos notar, igualmente importante é o desenvolvimento de metodologias de análise teórica das dimensões e da eficácia dos programas de acessibilidade já implementados. Se nos distanciarmos um pouco da questão relativa a pessoas com deficiência e tomarmos como referência, por exemplo, a avaliação de serviços relacionados à saúde para a população como um todo, as dimensões a serem analisadas seriam a geográfica, a organizacional, a sociocultural e a econômica. Vejamos o detalhamento de cada uma dessas possíveis dimensões relacionadas a serviços, de forma a ampliar a discussão acerca da acessibilidade como um todo. Acessibilidade geográfica. O fator geográfico refere-se basicamente à distância entre uma população e os recursos e serviços de que necessita para sua sobrevivência. Deve-se levar em conta não somente a distância entre regiões, mas também características geográficas que dificultem ou facilitem o acesso, como condições de vias, estradas, relevos, até questões sociais relacionadas à segurança, por exemplo. Não se pode determinar uma medida única de acessibilidade. Para cada tipo de necessidade, existe um diferente nível de acessibilidade. Na área da saúde, por exemplo, no caso de serviços de emergência, o nível de acessibilidade deve ser maior do que para outros serviços. Para cada necessidade, também há diferentes tipos de recursos. É importante notar que a existência da acessibilidade geográfica a determinado recurso não garante obrigatoriamente sua utilização. A razão disso é que pode haver interferências de outros elementos, como, por exemplo, a qualidade do serviço, que faz com que uma determinada população procure por prestadores de serviços mais distantes. A avaliação da acessibilidade real, nesse caso, deve levar em conta também as razões que levaram a população a procurar os serviços mais distantes. Acessibilidade organizacional. Como barreiras de acessibilidade organizacional, podemos apontar as dificuldades existentes na organização da prestação dos serviços. As dificuldades abrangem desde o contato inicial com o serviço, as dificuldades de obtenção de esclarecimentos e informações, até a forma, horários e qualidade de atendimento. Nessa dimensão, devem ser considerados também os obstáculos que podem aparecer na continuidade do serviço, ou seja, na assistência. Os indicadores, nesse caso, mais adequados para avaliação da acessibilidade são os que se relacionam ao tempo de espera para o atendimento. A utilização desse indicador possibilita a análise do grau de ajuste de questões como adequação do quadro de funcionários, qualidade das instalações e equipamentos, turnos de funcionamento e integração de serviços. Acessibilidade sociocultural. A acessibilidade sociocultural faz referência à relação que se estabelece entre a população a ser atendida por um serviço e o pessoal de atendimento. Diversas barreiras surgem das diferenças socioculturais entre os prestadores e os usuários de serviços. São manifestadas, por exemplo, pelo tipo de vocabulário utilizado e pelos valores defendidos, relacionados frequentemente à classe social a que pertencem. De acordo com a autora Maria Cristina Fecchetti, os obstáculos socioculturais devem ser analisados sob a perspectiva tanto dos serviços em si,
quanto da população, que é usuária dos serviços. Em relação aos serviços, deve-se levar em conta a formação dos profissionais, que muitas vezes é desvinculada das condições de vida da população, a falta de preparo das equipes e instituições para lidar com a diversidade humana e a participação dos usuários na organização do serviço. Por outro lado, em relação à população, deve-se levar em conta a percepção que o indivíduo tem sobre suas reais necessidades, o conhecimento sobre as ofertas existentes sobre o tipo de serviço que procura e as dificuldades de comunicação com o pessoal de atendimento, em virtude, por exemplo, do medo de discriminação. Acessibilidade econômica. No Brasil, percebemos que a oferta insuficiente de serviços de qualidade obriga muitas pessoas a terem gastos altos para a obtenção de serviços privados. As famílias que não têm condições financeiras, no entanto, encontram barreiras econômicas diversas para a utilização de serviços básicos. A construção de indicadores de acessibilidade econômica requer a análise de importantes aspectos sociais e políticos. Por isso, é muito importante que a análise da acessibilidade econômica seja vinculada às outras dimensões da acessibilidade. Para medir a acessibilidade econômica da sociedade como um todo, o indicador mais utilizado é a taxa de emprego, pois relaciona-se os níveis de emprego a uma menor ou maior utilização de serviços privados. Constata-se que uma das principais dificuldades para o estudo da acessibilidade, ou seja, da determinação do grau de ajuste às características de uma população, está na organização dos serviços públicos, ou mais precisamente, no desconhecimento dos processos de acessibilidade aos serviços. Apesar dessas dificuldades, a definição e desenvolvimento de uma metodologia para medir os indicadores de acessibilidade deve levar em consideração todas as dimensões descritas. O aprofundamento desses estudos é essencial para que os avanços teóricos possam ser transformados em práticas no interior dos serviços. Acessibilidade universal. Quando falamos em acessibilidade universal, falamos, na verdade, de uma condição da acessibilidade, o que quer dizer que ela deve ser realidade para todos os cidadãos, que ela deve ser estendida a todos os lugares, serviços e produtos. Vamos ver uma definição geral de acessibilidade universal. Se considera acessibilidade universal como sendo as condições que devem cumprir todos os entornos, bens, processos, produtos e serviços, bem como os objetos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos para serem compreensíveis, utilizáveis e praticáveis por todas as pessoas em condições de segurança e comodidade e da forma mais autônoma e natural possível. A concepção de acessibilidade universal passou a fazer parte de agendas políticas, de debates e fóruns públicos, baseando-se na ideia de que toda coisa nova deve ser criada para que possa ser utilizada por todos. Da mesma forma, tudo o que já existe também deve ser adaptado para que não apresente barreiras de uso. O caráter universalista de acessibilidade deve considerar a particularidade de cada indivíduo, pois se refere a todas aquelas dimensões já citadas no início da aula. Ou seja, deve ser pensada desde a possibilidade de locomoção, de acesso a construções e uso de equipamentos, até as preocupações relacionadas à possibilidade de utilização de serviços, a comunicação e compreensão. Quando falamos de acessibilidade, um tema chama atenção na atualidade: a inclusão digital, que pressupõe a acessibilidade na web. Este símbolo que você vê é o símbolo de acessibilidade na web. Os requisitos de acessibilidade de uma página da web estão definidos por dois documentos: o W3C, Consórcio para a Web, e o WAI, Iniciativa para a Acessibilidade na Rede. Algumas barreiras comuns relacionadas à web são
dificuldade visual para a compreensão de textos, dificuldade de falar, compreender a língua em que o documento foi escrito, incapacidade de uso do teclado, mouse, etc. Mais informações sobre acessibilidade à web ou de como tornar um site mais acessível, você pode encontrar no endereço www.acessobrasil.org.br. Você certamente já viu em algum lugar este símbolo: vaga de estacionamento exclusiva para deficientes, na porta de um ônibus ou edifício. Trata-se do símbolo internacional de acesso. Este é o símbolo que identifica edifícios e instalações que não possuem barreiras arquitetônicas. Nesses locais, deficientes físicos, mentais e sensoriais, como também idosos, obesos, enfim, todos os que se locomovem com alguma dificuldade temporária ou permanente, podem realizar sua movimentação com independência pessoal, podem fazer valer o seu direito de ir e vir. Ao falarmos de acessibilidade universal, devemos considerá-la como parte do meio urbano e não como algo adicional à parte. A acessibilidade universal não é, portanto, sinônimo de supressão de barreiras. Ela deve ser parte integral dos entornos urbanos, manifestando-se em seus mais diversos aspectos como urbanismo, transporte e edificações. Ao citarmos todas essas condições, entramos então no conceito de desenho para todos. A ideia do desenho para todos parte da ideia de que as pessoas são diferentes, que cada indivíduo possui características físicas e sociais próprias que o diferenciam do outro. Por isso, é importante que os espaços, produtos e serviços sejam concebidos de forma que sejam utilizados pelo maior número de pessoas. Vamos ver uma observação do sociólogo Humberto Lipo Pinheiro acerca desta questão? À medida que o conceito de cidadania sedimenta-se e as conquistas sociais avançam, torna-se notório que a mobilidade com autonomia e segurança é um direito universal. Baseado nessa universalidade, o moderno conceito de desenho universal, através de uma arquitetura acessível, considera atualmente toda a diversidade humana. Como ressalta o autor, a ideia de desenho universal está baseada no princípio da diversidade humana. Nesse sentido é que os espaços urbanos, os bens e serviços devem ser projetados desde o princípio, levando-se em conta as peculiaridades individuais. Ao contrário, mais tarde serão necessárias adaptações que podem, inclusive, ter um custo bem mais alto. A ideia de desenho universal, portanto, passa a exigir de arquitetos e urbanistas que considerem duas premissas básicas. Primeira, a ideia de diversidade humana, ou seja, de desvincular da ideia de indivíduo padrão que apenas gera mais preconceito e exclusão, sobretudo com pessoas portadoras de deficiência. É bastante significativo o percentual populacional composto por idosos, obesos, pessoas com estatura excessivamente baixa ou alta, pessoas portadoras de deficiência, crianças, mulheres no 8º e 9º meses de gestação, pessoas com lesões temporárias, entre outros. Passa-se assim a questionar o mito do homem padrão, no qual fomos induzidos a crer e que se tem projetado por séculos. A segunda premissa de que falávamos é a ideia de que edifícios podem ser dificultadores de acesso. É o caso, por exemplo, de escadas na entrada ou como meio de acesso único a andares superiores, o que limita o acesso de cadeirantes, idosos, pessoas com dificuldades de locomoção. A melhoria da acessibilidade, que passa primeiramente pela concepção e desenho universal, deve também cumprir alguns requisitos. É o que veremos na sequência. Requisitos para o desenho universal. Flexibilidade. Para se constituir um desenho universal, a primeira condição é que seja flexível. A flexibilidade se refere ao uso e à realização, de forma que a obra ou produto possam ser acessados e utilizados pelo maior número de pessoas, sem a necessidade de uso de elementos auxiliares ou modificações. Compatibilidade.
A compatibilidade faz referência ao uso de ajudas técnicas ou tecnológicas por parte daqueles que não podem utilizar diretamente o serviço, caracterizando a complementariedade daquilo que a flexibilidade por si só não pode alcançar. Universalidade e simplicidade são requisitos em que se deve considerar as características físicas e sensoriais de toda a população. Informação perceptível. A informação perceptível deve se caracterizar pela clareza de sinais e comunicação direta, de forma que todos possam compreender as mensagens e auferi-las. Tolerância ao erro ou ao mau uso. Aqui, o design deve minimizar o risco e as consequências adversas de ações involuntárias ou imprevistas. Exigência do menor esforço. Obedecendo à lei natural do menor esforço, o desenho universal deve buscar a fluidez e demandar a aplicação do menor esforço físico possível. O design pode ser utilizado com um mínimo de esforço de forma eficiente e confortável. Adequamento espacial. Esse item consiste na definição de tamanhos e espaços adequados para o acesso, a manipulação e o uso de objetos ou obra em questão. A invisibilidade do desenho universal. A mais importante característica de um bom desenho universal é que ela seja invisível, ou seja, que não seja claramente notada. Quanto mais imperceptível for a solução, melhor. Na verdade, pode-se dizer que um desenho universal está bem resolvido quando beneficia o maior número de pessoas, sem necessariamente ser notado como uma solução de acessibilidade. Podemos citar alguns exemplos: calçadas rebaixadas, degraus de ônibus mais baixos ou então rampas nas entradas de edifícios. Em relação a este último caso, por exemplo, uma rampa que facilite o acesso de pessoas com deficiência física é muito mais adequado que um elevador exclusivo para cadeirantes, por exemplo. Sem falar que todas as pessoas, mesmo as não portadoras de deficiência, podem ser beneficiadas. As disposições legais concernentes à acessibilidade também podem expandir suas consequências. Voltadas primeiramente para as pessoas portadoras de deficiência, essas disposições atingem potencialmente outros setores sociais, idosos, crianças, enfermos, etc., através da qualificação e humanização dos espaços de uso público na cidade. Se ampliarmos mais o enfoque, incluindo preocupações com a segurança da população, através da prevenção de acidentes no uso dos espaços construídos, a totalidade da população seria beneficiada. Como podemos concluir, medidas de acessibilidade não restringem seus efeitos a um público específico, mas aos mais diversos setores sociais. O conceito de desenho universal possui significados similares aos do desenho inclusivo ou desenho integrador, um pouco menos conhecidos. Mas é importante notar que nenhum deles anula ou substitui o paradigma de acessibilidade, na medida em que este não se refere apenas à concepção e ao desenho sem barreiras, mas sim à progressiva supressão destas quando existem previamente. Como vimos ao longo desta aula, a promoção da acessibilidade traz enormes benefícios para a sociedade. Promove a autonomia dos indivíduos, principalmente aos portadores de algum tipo de deficiência, possibilitando que eles tenham maior independência no uso e acesso de produtos, serviços e bens públicos. Mas, para que a acessibilidade seja incorporada na configuração dos serviços, é necessário que o poder público adote políticas e programas sociais que promovam essa autonomia da qual falamos, que garantam o bem-estar de todos. Para isso, o poder público deve atuar no sentido de assegurar o cumprimento da igualdade de direitos, da supressão de fatores geradores de desigualdade, no incentivo à organização comunitária, bem como às iniciativas vinculadas ao desenho universal. Embora seja central o papel do Estado na promoção da acessibilidade, não se pode deixar de lado a responsabilidade que tem o setor privado em dar continuidade a iniciativas que apoiem a melhora da acessibilidade.
Existem, por exemplo, diversas peças de legislação em defesa dos princípios da acessibilidade e do direito de acesso seguro a todo cidadão em todas as situações de vida. Muito mais do que leis, no entanto, é importante o envolvimento de toda a sociedade na promoção da igualdade e, em especial, da acessibilidade. Como vimos nesta aula, a promoção da acessibilidade é de importância central para o planejamento, organização e gestão das políticas sociais em função da diversidade humana. A inserção da acessibilidade universal em todos os espaços, equipamentos e serviços públicos é essencial para atingir aquele que é o principal objetivo das políticas voltadas para essa área, que é a inclusão social de todas as pessoas. É nesse sentido, baseada em um dos princípios básicos dos direitos humanos, que a acessibilidade se insere no contexto de promoção da igualdade. A acessibilidade e o desenho universal, portanto, devem oferecer soluções de acordo com as variadas necessidades humanas e buscar eliminar as concepções de maiorias ou normalidades em seus projetos. Ainda que não devamos pensar que as únicas pessoas que sofrem com barreiras à acessibilidade sejam as pessoas com deficiência física, este é o grupo prioritário ao se pensar na questão de acessibilidade universal. Promover os direitos humanos, conscientizar a população sobre assuntos de deficiência, portanto, são essenciais para o desenvolvimento de políticas a seu favor. Cabe lembrarmos que todos estamos sujeitos a doenças, acidentes e ao processo natural de envelhecimento. Falar de acessibilidade, portanto, não é falar de uma necessidade individual, mas sim coletiva. Como dica de estudo para essa aula, indico a vocês o site www.acessobrasil.org.br, no qual vocês encontrarão diversos esclarecimentos sobre este tema.